sabe, nosso pastor, ele está terminando as férias dele, né? Alguns dias aí, mas ele está na cidade e ele já fez aqui a nossa escala e hoje eu estou com vocês aqui nessa manhã. Tivemos já a nossa IBD. Eu acho que todas as salas estão com o José, não? Não, né? Aqui embaixo não está com o José, não. Lá em cima está com o José. Cadê o Tom? Moisés já? Tá adiantado, eu estou no meio e você está atrasado, né? Mas é assim mesmo, faz parte. E as nossas lições históricas, né, foi hoje falando sobre José. Já tivemos oportunidade nessa manhã. Irmãos, o nosso tema nessa manhã é uma pergunta, né? O que é uma cultura de oração? Antes, porém, vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças e oremos. Santo Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque através do nome de Jesus nós temos esse privilégio, essa grande oportunidade de ter essa igreja aberta, meu Pai, de podermos estudarmos aqui nessa manhã as salas, todas as salas, ó Deus, sentadas, falando, conversando, aprendendo, ajudando uns aos outros a conhecer mais a sua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esse culto, aos irmãos, à equipe de louvor. E agora, ó Deus, tua palavra que vai ser lida e nós vamos meditar, nós vamos falarmos um pouco da sua palavra com a sua igreja. Me ajude, me capacita, aos irmãos também, para que o Espírito Santo tenha essa liberdade de falar fortemente aos nossos corações. E assim nós oramos e entregamos esse momento em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós falamos de cultura, nós entendemos então de algumas características. E dessa vez, quando o pastor, falei na segunda-feira, né, quem teve segunda-feira aqui, quando o pastor nos passa a lista, né, da nossa agenda do mês, quem vai ajudar ele nas mensagens, geralmente, uns dias depois, o tema já aparece para mim. Eu gostaria de falar isso com a igreja. Dessa vez foi diferente, não veio. Até segunda-feira passada não tinha chegado ainda. Até sábado passado, né, não tinha chegado para mim, eu não tinha parado qual seria o tema que eu ia conversar com vocês nessa manhã. Mas na aula do sábado passado no seminário, nós falamos sobre essa questão da cultura, essa questão das características da igreja, né, do evangelismo, que tem que ser uma cultura da igreja também, né? E nós falamos sobre evangelismo lá. Nós tivemos uma aula das 8h30, né, Tom? E às 5 da tarde, só falando sobre isso. E aí me deu essa vontade, então, de falar de uma cultura, de uma característica dessa cultura que é a oração. E por isso nós vamos conversar com os irmãos aqui nessa manhã. Gostaria de ler alguns textos com os irmãos aqui nessa introdução. O primeiro texto, acho que o Emanuel está lá, né? Emanuel, você põe para nós na NAA, nova versão atualizada, é isso? Pode ser na HAA, é isso? NAA, isso. É bastante versão, não tem H, né? Pode pôr para nós, 1 Tessalonicenses 5,17. É bem conhecido, né? Eu acho que podemos falar aí de uma voz só. O que vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai. Aí tem outras versões que vai dizer orai, orem continuamente. E tem uma aqui, que a NVT vai dizer que é o seguinte: nunca deixem de orar. E aí eu fui ver outras versões também, a ARA, a RAC, enfim, a NVI, que vai falar orem continuamente. E essa aí que eu pedi, que vai falar, então, orem sem cessar. O outro texto para nós está lá em Atos 2, 42. Também é um texto conhecido. Atos 2, 42, Emanuel. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E agora nós vamos o nosso texto básico, que está lá em Atos 12, de 5 a 12. Esse, os irmãos podem deixar já aberto aí. E nós vamos nesse texto com os irmãos. A oração sem cessar, a ideia é essa, né? Então, essa questão de continuidade, essa questão, então, de sem parar, essa questão, então, que não é somente
em momentos específicos, em rituais religiosos, ou momentos que a igreja, ou a segunda de oração com Deus. A ideia não é momentos específicos. Quando se trata da cultura, é isso que nós queremos conversar com os irmãos. Então, é dessa cultura que deve... E nós sabemos já disso. A história mostra isso. Nós vamos ver aqui nessa manhã a história tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, a história de Israel e a história da igreja e várias outras religiões. Na verdade, todas as demais religiões têm as suas orações. Mas nós vamos querer destacar, então, que algo não pode ser algo só pontual, não pode ser algo só em momentos de dificuldades, ou momentos específicos, que momento que nós acostumamos e talvez vir até algo religiosamente. Não é essa cultura de oração, mas nós vamos trabalhar com os irmãos. O que é, então, a cultura? A cultura é de origem, nessa palavra, é de origem latim. Ela significa... cultivar principalmente conhecimento. Quando nós olhamos para as nações, ou para comunidades, ou para cidades, o nosso país, que é um país continental, tão grande que é, você vê a cultura em todas as áreas. Nós vamos olhar para a cultura em todas as áreas. E a cultura, e nós não vamos aqui discutir se a cultura é de Deus ou não é de Deus, mas nós vamos falar um pouco sobre a cultura cristã, que é justamente uma das características que nós temos. E a intenção nessa manhã é para que haja um despertar da igreja, tá certo? Haja um despertar da igreja e haja uma mudança no sentido de pensamento, haja mudança em sentido de características. A igreja tem que orar, a igreja deve orar, a igreja ela tem que viver a oração, a igreja tem que, mas diariamente, constantemente, e é isso que nós queremos que os irmãos entendam, que faz parte da nossa cultura. Só que a nossa cultura, como uma igreja, ela vai muitas vezes nos moldar em momentos específicos, vai nos moldar em dificuldades muitas vezes. Oramos mais quando passamos pelos problemas, oramos mais quando nós temos um objetivo, quer seja familiar, quer seja para os filhos, quer seja, enfim, os seus objetivos, né? Essa cultura, então, cristã, ela vai se estender, os irmãos nessa manhã têm que sair daqui relembrando alguns, outros aprendendo aqui nessa manhã, que ela tem que fazer parte de uma diária, fazer parte de um relacionamento, e relacionamento de filhos, de esposa, esposo, de amigos, não pode ser esporadicamente, né? Eu não vou ver minha esposa no começo do mês agora de novembro e vou revê-la só lá no dia 30, né, Adriano? Não vai dar. Vai dar B.O., né? Não é isso? É um pouco quente, né? Mas então, cultivar. O que é cultivar? O significado dessa palavra em latim, que é cultura. São características dos quais eu e você aprendemos dentro da cultura, quer seja da sua comunidade, da nossa sociedade. É da cultura daquele país ter essa festa. É da cultura de Pouso Alegre ter essas festividades durante o ano. É costume dessa cidade, faz parte da cultura da cidade. Então, todas essas características, ela é cultivada. Ela tem que ser cada dia mais passada. É conhecimento, é áreas que nós aprendemos no nosso dia a dia. Se você vai para uma cultura diferente do seu país, palavras, alimentação, costumes, né, vão ser diferentes. São palavras, muitas vezes, que nós estamos acostumados aqui, até no nosso estado, muda muito para o sul, no Nordeste também muda. Então, são situações da cultura do qual são cultivadas. É passada para os nossos filhos. Os costumes daquela família, a cultura daquela família, uma cultura, quando a pessoa fala, essa pessoa é culta. O que quer dizer? É uma pessoa entendida, uma pessoa que tem doutorado, pessoa que é formado, aí você volta, formado, doutorado, o cara é especialista, esse é um culto. Mas são características, são conhecimentos que é adquirido. E todos nós podemos ter essa ideia, então, da cultura, essa ideia do qual nós queremos que os irmãos entendam, então, porque é um conjunto de conhecimentos, tá certo? Que vai significar essa palavra. Veja bem, é um conjunto de conhecimentos, de crenças, de valores, comportamentos, tradições, hábitos, artes, enfim, na culinária e principalmente na religião, e entre os outros também outras características que é transmitida
de geração em geração. Se nós olharmos para cada família aqui, tem um tipo de cultura. Na hora da alimentação, na hora das reuniões de vocês, né? Na hora que vocês reúnem. Por exemplo, quando você vai ter um bate-papo com a sua família, que hora que funciona a sua casa? De manhã, à tarde, pela madrugada? Lá em casa é madrugada. O que rola na minha casa para os ajustes, conversa, bate-papo, depois da meia-noite. Mas faz parte da cultura. Talvez você vá para uma casa e que o pessoal dorme 9 horas da noite. E lá em casa ninguém dorme do meio-dia. Do meio-dia, tá bom. Da meia-noite. Na casa do Júlio, ele falou para mim que é depois das 2. Né? Então, são características. Meio-dia estava bom, eu ficaria feliz se eu deitar meio-dia. Quando é meio-dia, eu vou olhar até meia-noite, tem chão por cima de taca, viu? Quando eu chego meio-dia, eu olho tudo que eu tenho que fazer até meia-noite, eu falo, só Deus, viu? Então, a nossa participação na cultura ela é importante, não só na sociedade, mas o que eu quero destacar, a participação da nossa cultura de oração da sua igreja. Na minha igreja só tem segunda-feira com Deus. Amém, então vamos voltar segunda-feira com Deus. É uma das culturas do qual essa igreja, e nós, o tempo que já estamos aqui, outros irmãos que passaram, tentaram também adquirir um formato, uma cultura de oração da igreja, do qual muitas vezes fica a desejar, por parte de liderança, por parte de membros, por parte da sua identificação com a oração. E algum tempo atrás eu estava tentando, tentar mudar alguma situação nesse sentido, porque geralmente nós, os homens, até eu fui para essa área da oração, até por ver uma certa negligência. Desculpa os irmãos, não é para ofender os irmãos, não. A negligência no sentido que nós terceirizamos para as nossas esposas. Quem está fazendo o curso, quem fez o Hombridade aí, relembrou algumas coisas nesse sentido. De nós assumirmos o sacerdócio, assumirmos que somos o cabeça do lar, principalmente também, não principalmente não, espiritualmente também, não é isso? Então nós entendemos que, quando nós olhamos para outros segmentos religiosos do nosso país, as mulheres estão sempre em evidência, não é verdade? Círculo de oração, eu estou ao vivo aí, ó. Nós estamos ao vivo, os irmãos depois que vai tá nos assistindo aí, Deus abençoe. É isso, Mateus? Estamos ao vivo, Mateus? Não, o Mateus foi que está ao vivo. Você é cravo com o meu ministério, Mateus. O pastor não deixou? Cortou? Mas amém. Depois os irmãos vão assistir em casa também. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Passou de 50 anos. Eu vou continuar, depois eu volto aqui. A nossa participação, então, na cultura é importante para ajudar a expressarmos e criarmos uma identidade. A participação na cultura é importante. Agora, quando se fala da cultura das coisas da sociedade, não vou falar só mundana, né? Talvez as pessoas não vão entender isso. Mas as culturas da sociedade, tem coisas que nós participamos. Quer ter uma ideia? A cultura do brasileiro com futebol? Quem vai jogar hoje? Um timinho aí, né? Atlético? Eu nem quero falar Flamengo. Mas hoje, agora, lá vai ser... Onde que vai ser a final? Onde que vai ser? Maracanã? Tem certeza, está todo mundo na chuva, lá estiver chovendo, com churrasquinho, pulando, dançando, saltando até meia-noite. Faz parte da cultura. Igual eu, você, não vai caber nesse lugar, vai. Se você quiser assistir um futebol, não tem problema, pode ir. Mas vai saber e vai rolar muita coisa. Eu tive um dia, e não sei se volto, né? Eu já tive um dia aqui nesse Mineirão, aí, em Belo Horizonte, escutei tanta coisa, me jogaram tanta coisa lá dentro de uma garrafinha, que eu vou te falar pra você. Não deu não, viu? E isso porque estava jogando 2 times ainda que era amiguinhos, né? Mas nós entendemos que... E outras coisas mais, outras culturas dos quais muitas vezes as pessoas não abrem mão, as pessoas cultivam, brigam. O time do Corinthians perdeu. Tinha lá, acho que 4, 5 mil pessoas agora aí no Paraguai, no Uruguai. Pagaram caro, viajaram, vão chegar às 5 horas da manhã em casa e 7 horas tem que estar no serviço. Faz parte da cultura deles. Eu não faço isso. Talvez você também não, mas faz parte da cultura. E se eles não forem, eles não estão dentro do que estão acostumados. Agora, e nós? Voltando para nós, a questão cultural da oração. Quando nós chegamos nessa situação, já nessa manhã aqui, nós não vamos traçar aqui teologicamente essa questão da oração na igreja, mas todos nós, as meninas do Rodrigo estão toda segunda-feira aqui, e elas
ajoelha, escreve o pedidinho e coloca na caixa. Então ela já sabe o que é oração. Ela já sabe que vai pedir a Deus. Então oração é isso, é um relacionamento. Nós relacionamos com Deus e essa cultura ela deve ser cultivada cada dia mais. É algo assim, não pode ser esporádico. Você acha que um torcedor fanático vai deixar para ir no futebol uma vez por ano? Não vai. Ele vai dedicar, ele vai envolver, ele vai gastar. A torcida do Corinthians quer pagar o estádio, não sei quantos bilhões, milhões, né? A torcida do Corinthians quer ajudar a pagar o estádio, porque faz parte da cultura deles. E eles estão enganjados, eles estão juntos, eles querem ajudar, eles querem se envolver. Eu não vou ajudar, não, viu? Vê se negócio de ajudar a pagar o estádio, nem lá, eu não vou, eu que vou ajudar. Então, essa cultura, nós olhamos para a sociedade, você vê a dedicação deles. Você vê, por exemplo, dentro das culturas mais radicais, como lá do Oriente. Se você pegar uma criança hoje, de 10 anos, que a Brasil Paralelo mostrou, um garoto de 10 anos, e ele fala que prefere matar judeus, eu quero matar judeus. E ele reclamou porque que o Hitler deixou os judeus escapar. Então faz parte de um conhecimento, de uma cultura, errada ou não, que eles estão dedicados. Mas nós... Como que nós, então, entendemos a nossa dedicação? Como é que está o nosso tempo dedicados? Como é que está? Estamos vivendo realmente essa intimidade? Aqui vamos só num contexto bíblico. Vamos ler o texto básico. Vamos voltar lá, irmãos. Atos 12, de 5 a 12. É isso mesmo, Atos 12, de 5 a 12. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto, calce as sandálias. Ele assim o fez, e o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo se era real o que estava feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira, segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele, nem sei se cumprimentou, mas já saiu, vai fazer a tua parte, já fiz a minha. Então Pedro, caindo de si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Até o 12, aí. Então, 12, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então eu mostrei esses textos para vocês, estou mostrando esse contexto aqui, que já nasce com a igreja. Nós lemos o texto de Atos, eles se reuniam para várias coisas, e a oração já estava impregnada, a oração já fazia parte do contexto, já fazia parte da vida da igreja. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos pegar Moisés e vamos falar sobre Ana. Moisés, por exemplo, está lá em Êxodo 32, onde Moisés intercede então em favor de Israel, né? Êxodo 32, de 30 a 35. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço que risque do livro que me escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Até o 35. Vá, pois, agora e conduza o povo para um lugar do qual falei a vocês. Eis que meu anjo irá diante de vocês, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Então, assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. A igreja, agora nós vamos olhar para Moisés. Moisés se coloca diante do Senhor no momento de intercessão. A oração de Ana, que é bem conhecida, que está em 1 Samuel 1, de 10 a 13, não precisa colocar, não, mas o texto vai falar que Ana, era aquele momento que você já conhece, que Ana, de tão
triste, abatida, ela vai perante o Senhor e ora, e ela pede a Deus um filho. E quem nasce dessa oração? Samuel. Então são várias orações, são vários momentos do Antigo Testamento, são vários momentos, nós vamos ver agora também do Novo Testamento, juntamente com Paulo e outros, e essa cultura da oração, essa cultura do qual, no nosso presente momento agora da igreja, talvez precisamos reacender, precisamos sentar com nossos filhos, precisamos mostrar para eles essa necessidade desse relacionamento íntimo, pessoal, que não é no contexto, não é no pacote que você vai orar pelo seu dia, mas você, sua esposa, seus filhos, a sua igreja, os seus líderes, nós devemos ter esta cultura. A Ana aqui nesse capítulo de 1 Samuel 10, 1 Samuel, e o capítulo 1, ela já fazia parte, dá para entender, já fazia parte da vida dela essa intercessão. E muitas vezes, aqui nesse caso, ela foi até confundida, por tal era a sua tristeza, a sua batalha, juntamente diante do Senhor, e ali o profeta, o sacerdote, a confunde, você sabe da história. Então, nós entendemos então que nós deve fazer parte da sua vida, deve fazer parte do seu dia a dia. Assim nós devemos agir quando olhamos para o início da igreja, olhamos para o Antigo Testamento, na vida de Moisés e de outros, como Ana e de outros. E eu trouxe aqui só para os irmãos terem uma ideia. Essa vida de oração, como eu falei para os irmãos, ela não deve ser só pontual. É só na segunda-feira que eu reúno com os meus irmãos, é só na hora do almoço, das refeições que eu agradeço, é só na hora que as coisas não estão muito legal. Como que está, né? Como é que está, então, a grande pergunta, a nossa cultura de oração, da primeira igreja? Não vamos falar de outros. Outros talvez oram mais, outras igrejas têm os seus ministérios de oração mais atuantes, mas nós entendemos então como é que está o nosso contexto. Está fazendo parte da sua vida? Faz parte. Você aprendeu? O que você aprendeu sobre a oração? Você, além de aprender sobre a oração, como é que está a sua vida de oração diariamente? Como é que nós estamos diariamente? Né? Quando se trata dessa área de oração, não pode ter preguiça, não pode gerar o desânimo, embora tenha. Nós temos que reconhecer, embora existe uma luta, existe uma guerra, existe situações do dia a dia que nós empregamos muitos esforços em nossa casa, em nossas formações, em nosso trabalho, e a oração parece que ela não tem tanta importância, embora sabemos que tem, embora aprendemos que tem, embora lemos livros que tem, embora como uma mensagem dessa aqui, mais o irmão falando da importância da oração, dessa cultura que tem que estar impregnada, mas ela tem que passar no indivíduo primeiro, ela tem que passar com você primeiro. É você primeiro. Tem que ser eu, tem que ser você. A sua vida constantemente de oração, a sua intercessão. E aí nós entendemos então que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. Volta lá, 1 Timóteo 2, de 1 a 2 primeiro. Desculpa aí. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Antes de tudo, eu peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Agora, 2 Timóteo, também aí, né? Capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Um momento de intercessão agora, Colossenses capítulo 1, de 9 a 12. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde de pleno conhecimento a vontade de Deus em toda sabedoria, entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Teodose, dando graças ao Pai que capacitou a participar da herança dos santos na luz. São momentos de orações do apóstolo Paulo, mostrando dessa cultura, mostrando dessa característica, não é só uma tradição, não é questão só religiosa, não pode ser só tradição religiosa, mas é questão de viver o dia a dia, diariamente, dá a ideia de algo muito importante. Como é importante você trabalhar, é importante você cuidar da sua casa, dos seus filhos, é importante você ter os seus objetivos, os seus sonhos, mas a vida de oração não pode ficar em terceiro, quarto ou não tem plano. Qual é o nosso plano de oração? Qual é o nosso ritmo de oração diariamente? Tá certo? Eu trabalho muito, mas tenho certeza que no teu espírito, quando você está ali manejando o seu equipamento, as irmãs trabalhando, dá para você também falar com Deus. Né? Enfim, e você vai ter que criar na sua rotina essa característica do qual nós entendemos que não é só cultural. Estou falando cultura porque para mostrar que ela tem que estar enraizada, ela tem que estar no seu dia a dia, ela tem que estar no meu dia a dia. Esse falar com Deus, essa proximidade que eu e você nós temos com Deus, esse estar ligado com Deus diariamente, tem que fazer parte. Tem que fazer parte, porque nós assim somos fortalecidos, nós assim vamos conseguir a nossa caminhada e Deus vai estar perto de você, Deus vai estar te ouvindo, Deus vai estar... nós temos esse acesso ao Pai. O terceiro ponto aqui é Jesus, né? Que é o nosso maior exemplo. Para falar de Paulo, falar de Moisés, de Ana, de Samuel, falar de Jeremias, falar de Josué. Olha a oração de Josué. Sol detém-se sobre o vale de Arjalon. Dá uma parada aí que tem muita coisa para a gente fazer hoje. É uma oração extraordinária, mas de intimidade. Ninguém vai fazer uma oração dessa sem estar íntimo de Deus, não vai, tá certo? É algo de intimidade, é algo diário, é algo que você já ouviu, já viu, já presenciou, já sentiu, já participou, tá certo? Então Jesus sendo o nosso maior exemplo, em vários momentos da Bíblia nós vamos ver aqui as orações de Jesus, tá certo? A gente não vai ler todos os textos, mas nós vamos ver lá em João 17, vai falar sobre a intercessão de Jesus. Lucas 22 vai falar do costumes de Jesus orar. Vamos lá em Lucas 22, de 39 a 40. A gente está num tempo legal aqui ainda. Lucas 22, 39 a 40. E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Abrindo um parêntese aqui. Alguém vai perguntar quem inventou essa história de orar no monte? Alguém perguntar para você? Não é uma invenção. É um momento de separação. É um momento de tempo. A gente fala, as esposas muitas vezes reclamam, os filhos reclamam de tempo de qualidade, não reclamam? Já viu homem reclamar de tempo de qualidade? Tem homem que reclama, não? Tem homem que reclama de tempo de qualidade? É menos, né? É menos. É outra mensagem, né? É outra mensagem. Mas Jesus não é a questão sobrenatural. A questão sobrenatural foi lá no Monte da Transfiguração. Muito legal, excelente. Pedro e João falaram, opa, vou pôr minha barraca aqui também, porque está muito bom aqui. Mas não se vive só de sobrenatural. Vive de momentos que você vai separar, e a Bíblia vai relatar isso. Vá lá no seu quarto, vá lá na sua casa, feche, tranca, ora ao seu Pai em secreto, e seu Pai em secreto vai te responder. Então, Jesus, como de costume dele, e como da cultura que ele já estava passando para a igreja, para os seus discípulos, ele separou esse tempo para orar. E aí depois vai falar que quando chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orem para que vocês não caiam em tentação. E Jesus também, em Marcos, ele vai se retirar para orar. Lá em Marcos capítulo 1, 35. Em Marcos 26, Jesus ele vai orientar os seus discípulos através também da oração. Então, cultural, ninguém vai questionar. Porque o que nós devemos, a diferença de agenda de oração, a diferença de rotina de oração, de uma rotina religiosa, é isso que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã. Não pode acontecer isso no meio da igreja. Então nós temos que, em vários momentos, Jesus estava orando. Esses exemplos de Jesus mostram
que como filho de Deus, ele mantinha uma vida de oração e ele também mostrava aos seus discípulos que ele deveria ter essa vida de oração e ele já estava ensinando aos discípulos, ensinando a igreja que deveria ter também essa vida de oração. O que nós vamos aprender, relembrar aqui nessa manhã com os irmãos? Eu já ouvi, talvez você também já ouviu, pessoas dizer assim: para que eu vou orar se Deus é onisciente, sabe tudo? A Bíblia diz que nós, os homens, sendo maus, quando nossos filhos pedem para nós o alimento, a gente vai dar um escorpião para ele? Eu não conheço. Eu acho que nem lá no meio daquelas tribos de índios, acontece isso. Talvez o escorpião alguém vai comer, né? Algumas culturas, o escorpião é um espetinho aí, fabricado aí. Mas não é nesse sentido, não é nesse contexto, né? O contexto é que nós, sendo maus, queremos das coisas boas aos nossos filhos. E aí, quando nós aproximamos de Deus, nós não devemos ter essa arrogância. Mas Deus já sabe o que eu preciso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já orei lá em janeiro, quando passou o dia 1º, já orei tudo. Então eu vou só descansar, esperar. Não é relacionamento. Como eu falei para os irmãos no início, as esposas, os esposos, os filhos não querem esse relacionamento uma vez por ano só. Não quer só a hora que está problemático, né? A hora que está difícil, você vai procurar falar com o seu pai, falar com a sua esposa, enfim. O que nós aprendemos, relembramos aqui nessa manhã? Todas as religiões têm nos seus cultos, têm nas suas liturgias, têm os seus momentos de orações. Repetitivos, então, o que mais tem? Se você pega hoje algumas religiões, são algo, eles acham que por falar, repetir, Deus vai ouvir. A oração não é algo repetitivo nem mecânico. E nós, como evangélicos, devemos tomar o cuidado. Tá certo? Porque ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser atual, ela tem que o que está no seu coração. Não tem como você falar para Deus, Deus soberano, grandioso, e o seu coração está triste, você não está querendo nem falar. E você está expressando frases do nosso meio religioso, mas não condiz o que está no seu coração. Então tem que fazer uma autoanálise, porque nós não somos religiosos, embora temos a nossa religião, mas primeiramente nós somos a igreja, somos o povo de Deus. E esse povo então relaciona através da oração. Não sei quantos aqui, gostaria que todos já tivessem esse privilégio, não tem? Tenta cultivar isso no seu dia a dia. É quando você, de uma forma não tradicional, de uma forma não dentro da igreja, de uma forma da oração que você não está acostumado, você falar com Deus. Você falar na intimidade com Deus. Quando nós olhamos para Moisés, nós citamos aqui também, Moisés é algo extraordinário nesse relacionamento com Deus. Não existe um profeta que Deus falou face a face, como alguém fala com seu amigo. Deus falava, Moisés ouvia, Moisés respondia, Deus ouvia e respondia para Moisés nesse diálogo, nessa conversa. Mas então nós devemos entender, religiosamente, até no nosso meio devemos tomar cuidado, porque nós talvez gravamos algumas frases, algumas orações, né? E aí você não está dentro realmente daquilo que Deus espera. O que Deus quer, quando você fala com Ele, está no seu coração. Há momentos, como Ana, você não vai ter palavras, é normal. Somos seres humanos, lutas, batalhas, principalmente para nós. Temos sim, mas mesmo assim, aqueles dias que você não consegue falar com Deus, é o dia que mais você vai ser edificado. Porque Deus vai falar com você de uma forma, mas você tem que se projetar diante dele. Você tem que ajoelhar diante dele. Você tem que separar um tempo para ele. Você tem que deixar ele falar com você. É Pai, é Deus, é relacionamento. E é um Deus tão grandioso que ele está lá no seu alto e sublime trono, mas ele está com aquele contrito e coração quebrantado. E esse achará o Senhor, tá certo? O que nós aprendemos? Que mais que uma forma religiosa, não se trata disso. Se trata de um relacionamento. Não é algo repetitivo, é algo que parte do coração. São vários tipos de orações, como nós lemos o apóstolo Paulo fala. É súplicas, intercessões, ações de graças, orações, petições, também faz parte. Então não é religiosamente, embora entendemos que faz parte da nossa religião a cultura da oração, mas é algo pessoal, é algo da cultura, mas algo que tem que ser diariamente. No contexto de Israel, então, nós entendemos que
E na vida da igreja, esse relacionamento faz parte dessa vida direta com Deus, através do Senhor Jesus. Nós temos esse acesso, o livre acesso diante do Senhor. Você já sabe que nós temos acesso. Jesus Cristo, Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, através do nome de Jesus Cristo, é a nossa oração. E por fim, então, nós entendemos que a diferença de oração e a diferença de uma cultura de oração, essa cultura de oração, ela tem que ser diária, constante. Ela tem que ser algo que você não abre mão. Tem que ser algo que você não vai comparecer perante o Senhor só quando as coisas não estão legal, né? Eu já disse para alguns irmãos, eu não sei se foi na porta dessa igreja ou outra igreja que eu estava, alguém chega e me dá o nome da sua filha para orar por ela, que ela já tinha passado por 7 igrejas e queria que nós orássemos para que a sua filha, agora recém-formada, conseguisse um emprego. O que está de errado nisso? Pediu para a sua filha? Não. É que só que é o momento que precisa. Né? Não vamos julgar a pessoa, mas dá-nos entendimento que muitas vezes nós também aproximamos de Deus só aquele momento que nós precisamos. O Salmo 145, 18, 19... Perto está o Senhor de todos que invocam em verdade. O 19, Ele satisfaz os desejos dos que o temem, ouve o seu clamor e salva. Amém, meus irmãos? A tentativa aqui, espero que os irmãos entenderam isso. Aqueles que têm, e já está agindo assim, amém. Essa é a nossa característica, deve ser. Aqueles que têm dificuldade na oração, é momento de você falar com Deus agora. É interessante, né? Eu tenho dificuldade na oração, eu posso agora orar. Como é que Deus é bom para a gente, né? Quero te convidar agora, nós temos alguns minutos, que feche seus olhos, e você, assim como eu, vai avaliar. Dentro dessa cultura. Peço que você avalie agora, de todo o coração, com sinceridade. Não fale palavras para Deus que vai maquiar o que está no seu coração. Lá dentro do seu coração, na sua mente, fala de toda a sinceridade. Se você tem dificuldade, fala para Deus. Se você precisa melhorar, fala para Deus. Se você acha que o tempo de intimidade com Deus precisa aumentar, fala com Deus. Que vai ter resultados. Tudo isso tem um resultado. Tudo isso vai ajudar você, vai mostrar. Deus ele vai te ouvir. Ele está pronto para responder, logicamente, dentro de um contexto do qual ele deve ser o que vai direcionar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela palavra, cada versículo, cada texto que foi lido, meu Pai, a tua palavra que foi lançada, semeada em nossos corações. A intenção, meu Deus, primeiramente, é que essa igreja tenha uma vida plena de oração. Que os meus irmãos, assim como eu e minha casa, tenhamos uma vida plena de oração. Diariamente, constantemente, com prazer, com alegria de aproximarmos aquele momento da segunda-feira de oração. Meus irmãos e todos nós possamos ter o privilégio de estarmos aqui. Ajude meus irmãos, ó Pai, que não conseguem, tem uma luta, tem uma guerra, uma batalha. Muitas vezes, ó Deus, não consegue ter uma vida plena de oração. Ajude cada um de nós. E que, com toda sinceridade, ó Deus, nós abrimos os nossos corações aqui nessa manhã. Porque nós entendemos, ó Deus, que é um passo a mais. Nós precisamos avançar mais em direção a esse projeto de oração, essa vida de oração, a agenda de oração. Mas muito mais que isso, nós queremos, na nossa intimidade, em todo momento, sem cessar, orar continuamente por nós, por nossa casa, pelos nossos irmãos, pela igreja, por tantos objetivos missionários, pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos, ó Deus, que agora estão presos. São tantas situações que nós devemos diariamente apresentar diante do Senhor. E é o que nós queremos fazer, Pai.
Que o Teu Espírito Santo que toca no coração dos meus irmãos e no meu, para que haja um despertamento, para que haja realmente uma dedicação nessa cultura diária, constante, que é a vida de oração, que é essa intimidade com Deus. Gera intimidade na vida dos meus irmãos, os nossos jovens que estão aqui, ó Deus, os sacerdotes que estão aqui, os homens que estão aqui em especial, haja um despertamento para a vida de oração, diária e constantemente. As nossas crianças, ó Deus, que estão aprendendo diariamente também, que eles possam, ó Deus, cada dia, ó Deus, aprender e viver, meu Pai, na sua casa, vendo seus pais, vendo a sua casa, tendo a vida de oração. E assim, meu Deus, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu, por esse privilégio que nós olhamos para Moisés e outros, pelo privilégio de Paulo e de outros, e pelo maior privilégio é ver que Jesus já tinha esse costume, já tinha essa vida de oração, e assim também nós, nessa manhã, pedimos misericórdia. Pedimos perdão se nós não a fazemos, ó Pai, como deveria ser. Ajuda, ó Deus, a nossa igreja local, ajuda nossas famílias aqui nessa manhã, para que haja esse despertar. E agora, com essa oportunidade que nós tivemos aqui nessa manhã, pedimos, ó Deus, nós desejamos crescer, nós queremos melhorar, nós queremos avançar. Estamos agora num tempo que a igreja deve orar sem cessar, continuamente e não parar. Assim, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Há algum aviso por parte dos irmãos?